Nós, quando tomamos algum tipo de posição, é na defesa da nossa classe. Implique contra quem implicar. A prioridade é a nossa classe. Por isso é que muitas das vezes os bombeiros voluntários sentem-se que nós estamos a ir contra eles. Não é verdade. Nós já dissemos isto. Se tivermos que profissionalizar, a nossa base de contratação será os bombeiros voluntários. Claro, com requisitos, como é lógico. Mas será aqui, portanto, não temos nada contra eles. Agora, efetivamente, o nosso papel enquanto defesa de uma classe é limitar, é o mesmo que se pede de um sindicato da polícia. Um sindicato da polícia nunca aprovará que alguém por decreto amanhã seja polícia. É isso que se espera de um sindicato da polícia, pelo menos acho que os seus associados. E nós é o mesmo. O problema disto é que tu tens muitos sindicatos que batem no peito, que defendem os chapadores e que fazem tudo, mas onde é que eles andam? Nem apareceram. Okay? Nós já falámos aqui de alguns cenários, e nomeadamente esta que agora o Leonel estava a falar, relativamente a sapadores e voluntários e a progressão, e se houver, como fizemos já um episódio relativamente à visão do SNBS para o cenário do socorro em Portugal, não é? Mas há aqui uma coisa, o Leonel falou que eu vou só repetir, mas acho que é interessante para se perceber, que é, isto é outra alternativa ainda que pode surgir com base nesta zona cinzenta que a lei opera por tudo o que já falámos, que é, a pessoa pode ter outro caminho, como, por exemplo, o Ricardo estava a falar de colegas que não podem já ir para sapadores porque não têm os requisitos, logo aquele base, a idade, né? Os 25. Sim, máximo. Mas, agora percebemos é que existe aqui esta variante que, se a lei se manter muito guia, dá para uma pessoa andar durante alguns anos a fazer ali as pedras de caminho, dependendo de quem as lidera, e depois pode, analogia, assim, ir elevador. A lei neste momento é clara. O problema é que tentam ludibriar a lei. Pois. Okay? Metem as pessoas como centro operacionais com uma promessa de... Exato. Mas esqueçam isso. Okay? O SNBS, se vier propostas no mesmo sentido, vai se opor e vamos para os tribunais, demora o tempo de demorar. Se a gente, no fim, perdermos, não temos hipótese não devemos fazer nada, mas nós vamos lutar porque é o mais justo. Se todos os bombeiros chapadores for-lhes exigido aquela formação e aquela exigência de seleção, não faz sentido agora não ser assim. Agora, como o Leonel disse bem, nós defendemos um modelo profissional a nível nacional, pelo menos na parte do socorro, ou seja, as associações podem ser-lhes atribuído outro tipo de funções, sem problema nenhum. Agora, o socorro em si devia ser todo profissional, ou seja, e podemos até ir aproveitar os bombeiros voluntários, porque já são pessoas que estão dentro da área, mas têm que vir prestar provas, formação e por aí fora. O normal. É lógico que cada um para a sua idade. Não vou pedir a um bombeiro com 40 anos que me faça o mesmo que faz um de 20, porque nós temos tabelas para isso. Eu ia mais longe. Agora, as pessoas podem vir para os nossos grupos depois a seguir destilar ódio. Mas uma coisa é certa, nós vemos os gráficos e vemos muitos bombeiros voluntários que concordam com aquilo que a gente diz, mas que infelizmente não podem nos dizer, porque depois são ostracizados nos seus quartéis, e aqueles que vêm comentar sempre, com frustração e com ataques, às vezes à ofensa e aos ataques pessoais, porque não têm argumentos para contrapor. Porque uma coisa é tu discordares de mim, mas com fundamentos. Outra coisa é discordares só porque sim e vens só para o ataque. Estejam à vontade, são sempre os mesmos. Por isso nós já percebemos o porquê. Basta só a gente consultar um bocadinho, ver um bocadinho o historial da pessoa e percebe-se porque é que a pessoa critica. Porque é uma pessoa que, se calhar, se for submetida a provas, mesmo com a idade que ele tiver, não vai conseguir superar. Okay? E basta tu veres aquilo que é exigido a um bombeiro que pertence a essas equipas, o máximo de que é exigido para eles terem nota máxima, nos bombeiros chapadores, se eu fizer aquelas provas, tenho nota negativa na prova física. E logo aqui... Logo aí é um ponto de partida. Eu ia mais longe, porque existe aqui a sombra do que já aconteceu no passado. Se nós olharmos para a Força Especial de Proteção Civil, os ex-canarinhos, a origem deles todos vem das associações humanitárias. Aliás, há elementos que eram os tais voluntários dentro dos corpos municipais e tiveram que sair do corpo municipal enquanto voluntários, passarem para voluntários dentro de uma associação para poderem ir para esta Força Especial. Também essa Força Especial foi buscar os melhores, porque houve prestação de provas, ou seja, cada um concorreu quem quis, e foram prestar provas e ficou com os melhores para essa criação, e hoje é uma força que desempenha a sua atividade altamente profissional e treinada dentro da sua especialidade. E as associações e o socorro local têm muito medo que isto aconteça outra vez. Portanto,
que haja aqui uma estrutura que vá lá a nível nacional para pegar no socorro e que vá retirar os melhores novamente. Mas se olharmos para esse processo, foi assim que foi feito. Abriu candidaturas, concorreu quem quis, dentro das associações humanitárias, que eram alguns voluntários, outros funcionários dentro das associações, foram prestar provas, estás apto, foram fazer formação, mas eles já eram bombeiros, mas tiveram que ir fazer formação mesmo, para aqueles, atividades específicas, e saíram de lá excelentes profissionais. E houve agora uma recruta até para a Polícia de Bombeiros, em que já tiveram as mesmas horas de formação que os chapadores, é lógico, adaptada à função deles. Claro. Não têm incêndios urbanos, e pronto. Mas aí até é mais eficiente. Mas claro que sim, mas é isso, tem que ser para a função deles. As pessoas têm que estar aptas para fazer a função deles. Mas também isto prova que lá atrás afinal não é tudo igual. Porque se eles saíram, e sendo agora os chapadores, se eles saíram do regime de voluntariado, independentemente se eram assalariados ou não, para ingressar na Força Especial de Proteção Civil, na altura os canarinhos, tiveram que fazer provas e tiveram que fazer recruta e formação específica da área, portanto, eles não estavam preparados para desempenhar, ou pelo menos quem criou aquela atividade. E é aqui que existe muito medo desta conversão, que eu posso lá não chegar. Porque ficaram muitos de fora, concorreram muitos, ficaram muitos de fora. E hoje, independentemente que o processo foi mal feito, eles andaram mal contratados, precários do Estado, com incubadoras na Escola Nacional de Bombeiros, pagos para a associação, aquilo foi um processo, hoje os homens estão inseridos na nossa carreira, bem ou mal, não vou comentar isso aqui, eu, na minha opinião, acho que cada um devia ter a sua carreira, temos conteúdos funcionais diferentes, horários de trabalho diferentes, realidades diferentes, a nossa é contínua, com reforço no verão, a deles é a perder de vista no verão, que aquilo é 24/24, eu nem me vou meter nisso, mas chegaram a um vínculo público. Quantos deles voltaram para associações? Nenhum. Pois é. Porque quantos deles chegaram, deixa-me só concluir, e quantos deles chegaram a elementos de comando? Era interessante saber, porque muitos deles chegaram a elementos de comando, porque a formação que vieram beber à Força Especial, ou seja, a formação externa àquilo que dizem que é suficiente, fez-los sobressair perante os outros, que eles mantiveram, apesar de voluntariado, mantinham o regime de voluntariado, apesar de serem contratados. Portanto, e subiram porque se destacaram, porque a formação era extraordinária. Agora, foram para a Força Especial de Proteção Civil, são melhores que os outros que ficaram? Não, tiveram foi acesso a uma carreira, a um ordenado e puderam se dedicar e formar e preparar-se melhor. E é aqui que a gente acha que está a solução. Independentemente do modelo e da estrutura, o regime de contratação é aquele e a história já provou isso. Agora, há aqui muitos interesses que não querem que isto aconteça. Eu espero que as pessoas tenham... É lógico que a gente abordou aqui também outros exemplos sobre o Machico, isto nada contra ninguém, é cumprir-se a lei e aguardar agora que a justiça funcione, esperando que não haja influências de terceiros na justiça, quero acreditar que não vai haver, e que era tudo evitável, bastava a pessoa que assume a presença da Câmara ter noção do que é que pode ou não pode fazer. Era evitável, não nos dá gozo nenhum estar com isto em tribunal, estar a trazer problemas para a vida pessoal da Presidente de Câmara, mas foi basicamente a pedido, porque teve tempo de não fazer o que está a fazer. E nós temos que o fazer porque estamos a defender a carreira de um bombeiro sapador e é para isso que o sindicato existe e fizemos aquilo que nos compete. Lamentamos é que outros sindicatos, uns que apoiam isto, mas também o sindicato só há um que apoia isso e não representa sapadores bombeiros. Aliás, eu nem sei se ele representa alguma coisa. Verdadeiramente. Acho que é assim um bocado como o vento, anda assim um bocado para ali, um bocado para lá. E os outros que se dizem ainda defender bombeiros chapadores provaram que não o fazem, porque não tiveram a coragem de chegar à frente e dizer que aquilo que estava a ser feito era errado. Porquê? Porque são sindicatos que tanto defendem Deus como defendem o diabo. E depois, quando chegas a um ponto nesta situação, não sabes para que lado há de cair. O SNBS só defende uma carreira e é com estes que a gente que temos obrigações e temos que defender e é isso que iremos fazer até ao fim. Okay. E temos alguma... previsão é complexo porque este processo não está dentro do vosso controle, vocês estão a fazer, como já falámos, tudo o que é possível para o que causou este episódio até, mas qual é que vai ser o próximo passo agora? O que é que podemos esperar só? É só sair a decisão? Agora há uma presença cautelar a decorrer, já saiu uma primeira decisão, o município agora recorreu, como eu disse, alegando o interesse público, falta sair a decisão sobre isso, se eles aceitam ou não aceitam que existe o interesse público para manter as coisas como estão. No meu entender, não há qualquer viabilidade nesse sentido, como eu expliquei.
O interesse público não pode ser só Sim, porque não é justificável o Sr. Presidente da Câmara quer, porque senão íamos buscar alunos em Direito para fazer de juízes e não é assim que as coisas são feitas. A partir do momento que a perícia cautelar seja decidida, se eles disserem que é para suspender aquilo que está a ser feito, é para ser suspenso, e depois há um processo principal que demora algum tempo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, o prazo médio é 10 anos. Okay? E depois temos o processo de crime, se o processo de crime é mais rápido, o processo de crime há de, entretanto, desenrolar-se, há de ser ouvidos todos pelo Ministério Público e por aí fora. Pode culminar com a perca de mandato do Sr. Presidente da Câmara e, se for com dolo, se houver o crime de prevaricação com dolo, pode até chegar a haver pena de prisão, que normalmente são suspensas. E para a população? Ou seja, falámos aqui de um ponto crítico, que é também para a desinformação. Né? Neste processo todo existe informação para todo lado, desinformação. A população pode estar descansada porque os bombeiros chapadores de Machico, apesar de prestarem de efetivos, eles têm lá bombeiros chapadores, está uma recruta a decorrer, que vai comatar essa falha, e nós simplesmente o que dissemos é que não aceitamos a mobilidade das centros operacionais para a carreira de bombeiro sapador. Entendemos que eles também não deviam estar a desempenhar a função de bombeiro, não é? Nem muito menos de motorista. Mas o que nós estamos a pedir só é que não exista a mobilidade, ok? Se eles depois continuam a conduzir viaturas ou o que seja, isso é uma decisão da Câmara que nós não concordamos e que achamos que até que deve ser alterada, deve ser contratar pessoas para substituir. E já percebemos que a nível financeiro não há problema, porque se a Câmara podia transitar aquelas pessoas por mobilidade para a carreira de bombeiro sapador e até alguns logo para categorias superiores, então é porque há a ver para contratar mais bombeiros. É contratá-los, mas faça aquilo que é correto. Leve-os a uma escola de bombeiros chapadores. Exato. Era aí que eu queria chegar. Leve-os a uma escola de bombeiros chapadores. Basta falar com os vizinhos, Santa Cruz e Funchal, que eles explicam como é que eles fizeram. De certeza que seria muito melhor para os municípios de Machico e a própria corporação ficava a ganhar com isso. Mas estamos a falar de uma corporação que, a nível de legalidade, ninguém tem noção. Tem um comandante que não pode ser comandante. Está lá de forma ilegal. E o Sr. Presidente da Câmara não fez o correto. Ou seja, são este tipo de coisas que nos levam a pensar como é que esta pessoa pode ser autarca se ele nem sabe o que é que diz a lei para o corpo de bombeiros que ele detém. Isto é completamente lamentável. Não tem um comandante, porque eu não lhe posso chamar comandante, porque ele não tem os critérios necessários para ser comandante. Exato. Então como é que ele está a desempenhar a função de comandante? Será que o município não sabe disto? Não é? Como é que se faz uma mobilidade de uma carreira geral para uma carreira especial, quando a lei diz o contrário? O Sr. Presidente da Câmara devia ter a noção disto. É essa a obrigação dele, é Presidente da Câmara ao mínimo. Antes de tomar uma decisão, mas pronto, vamos ver como é que isto vai terminar. Da nossa parte é garantido. Venha a decisão que vier, se for favorável, muito bem, se não for favorável, a gente tem sempre a hipótese de recorrer e o recurso já virá para o continente. Porque eu vou-te já dizer, a gente, se por acaso não fala da razão, é porque houve influência. Não há hipótese. Então pronto, então vamos trazer para o continente e depois cá logo se vê como é que as coisas terminam. Agora, olhando para a lei, não há qualquer hipótese do município ter razão. Não há nenhuma hipótese. Eu ia mais longe. No pior cenário, aqueles elementos ficam com o posto de categoria e com o vencimento que tinham, porque não está em causa eles serem despedidos, está em causa eles deixarem de ganhar e ter a categoria de assistente operacional e passarem a ganhar e ter a categoria de bombeiro sapador. Portanto, no pior cenário, voltam ao processo inicial, não há perca de bombeiros porque eles vão lá continuar, eles não vão ser despedidos. No melhor cenário, este processo acontece à mesma, ou seja, eles voltam ao ponto inicial, o município fica com os mesmos bombeiros e quem de direito é responsabilizado para a atrocidade que fez, que é também... Sendo certo que o correto a ser feito é aquelas pessoas que são funcionários da Câmara devem ser colocados nas funções operacionais em outros departamentos do município e o Corpo de Bombeiros ser dotado de bombeiros chapadores para todas as funções, inclusive de motorista. Isto é que é o correto. Exatamente. Okay? Isto é que é agir com responsabilidade e com conhecimento daquilo que se está a fazer. E isto, mais uma vez, não é nada contra ninguém, não tem nada contra os agentes operacionais que lá estão, são pessoas como outras quaisquer, merecem o meu respeito, mas eles têm que perceber que uma carreira especial tem requisitos especiais que eles não os têm e por isso não dá. Eu também gostava de ser astronauta e não dá. Aliás, é uma das nossas bandeiras desde o início, é a extinção
dos corpos municipais, enquanto corpos municipais, que abre a porta a esta planóplia de assistentes operacionais e bombeiros voluntários, tudo misturado, que dá muito jeito aos autarcas. Uma das nossas grandes bandeiras é acabar e o corpo tem que ser convertido em corpo sapador e o município tem que fazer o investimento que é preciso para os colocar. E para não pensarem que somos só contra os municípios, temos apertado também muito com o Estado para que, principalmente os municípios mais pequenos, tenham apoios para poder fazer isso. Portanto, não somos obtusos ao ponto de entrar num município que tem pouca capacidade financeira e exigir, não, tens de contratar 80, tenhas ou não tenhas dinheiro. Não, nós temos feito pressão de duas maneiras, até com o Governo, para que o Governo dê apoio a esses municípios, porque se eles tiverem bombeiros voluntários, o Governo dá-lhes apoio à metade dos salários das EIPs, porque é que se investe em profissionais não têm apoio? Ponto 1. E temos feito apelo até aos municípios com mais bombeiros chapadores, também dentro da Associação Nacional de Municípios, que se posicionem em que os municípios tenham apoio para ter sapadores. Porque faz sentido. O Estado tem que apoiar municípios que têm profissionais do setor. Se apoia os que têm voluntários, porque é que não apoia os que têm profissionais? Portanto, nós temos feito a força, e é uma das bandeiras, é precisamente a extinção dos corpos de bombeiros municipais, passando a companhias de sapadores, com o respectivo contratação e a profissionalização do setor. Exato. Mas eu até sugeria que se calhar esse é um tema que nós podemos abordar nos episódios, essa questão dos bombeiros municipais. Não é bombeiros, é as corporações municipais. Exatamente. Bom, é claro aqui realmente, agora sim, agora já ficou claro, e acho que não sei quem está a acompanhar e acompanhou a conversa toda, acho que ficou claro o que está a acontecer, o que está em causa e a clara solução, mas que pronto, há pessoas que aí a gente não controla, né? Só controla o que controla. Nem mais, é isso mesmo. Portanto, muito obrigado a esta partilha.